Bom dia para todo mundo que está chegando aí. É muito bom estar de novo participando do Criando Criadores. É muito importante para mim estar dividindo um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho do que eu penso sobre planejamento e curadoria. Então, fico muito feliz de estar aqui novamente. Estive no Criando Criadores em 2018, né, segundo ano, dando aula de produção artística, curadoria e editais e projetos. Nessa edição, eu estou no planejamento e numa aula compacta de planejamento e curadoria, e volto a encontrar com vocês para falar sobre projetos, editais e financiamentos. Tá bom? Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Cris Rangel, eu sou a Cris. Eu sou natural de São Carlos, São Paulo, interior, tenho 39 anos, sou caçula de 7 filhos, entre nós 5 meninas e um menino, filhos de professores, lá no interior de São Paulo. Aos 19 anos eu fui fazer faculdade em Minas, eu passei numa federal, estudei em escola pública grande parte da minha vida. Passei numa universidade federal em Minas, sem muito recurso, então me vi tendo que começar a trabalhar muito cedo. Mas a faculdade já me permitia estagiar na área de eventos, que foi uma solução para eu estar perto dos projetos. Eu fiz artes cênicas, né? Eu fiz licenciatura, mas já estava interessada em estar participando da produção de eventos, então estagiei ali em 2 festivais, que é o Festival de Inverno de Ouro Preto, que a universidade faz, e o Festival Tudo é Jazz, que é um festival de jazz mundial, enfim, que acontece há muitos anos. E comecei a me jogar em curadorias universitárias e fazer projetos junto com os meus amigos de faculdade, e foi uma experiência importante para mim até hoje, porque eu tenho buscado uma trajetória em curadoria e construção de curadorias coletivas. Sou poeta, lancei um livro em 2016, sou multiartista, por ter me formado em licenciatura em artes, me enveredei em vários setores, sou compositora, faço um monte de coisa. Sou diretora artística da Lira das Artes, que é uma pequena agência e uma editora independente que eu abri o ano passado com uma poeta, que é a Lâmia Brito, aqui de São Paulo, e a Aline Reis, que é lá da Extrema Zona Sul. Sou gerente de carreira do Castrup, que é um produtor musical carioca que mora aqui em São Paulo há muitos anos, criador e produtor musical daquele disco que todo mundo conhece, da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. É um cara que cria projetos e a gente tem afinidades por isso e tem trabalhado junto já faz 2 anos. Sou produtora cultural há 20 anos e com 9, 10 anos de produção já em São Paulo, eu tô aqui há 11 anos. Já trabalhava muito, mas sempre produzindo na raça, assim, nunca fiz um curso de produção. E aí me vi numa vaga no Senac para dar aula de produção cultural, um curso de capacitação, e acabei sistematizando meu pensamento que eu tinha adquirido ao longo dos anos para pensar a formação do produtor cultural e como se inserir, né, no mercado. Algumas habilidades que eu gosto de falar que eu tenho e que, na verdade, eu gosto de fazer. Eu gosto dos processos pedagógicos na formação dos produtores. Acho que a gente precisa profissionalizar as pessoas cada vez mais, junto com a presença da prática. Sou produtora executiva e técnica, sou hold, me enveredei na parte técnica já faz um tempo, um setor que não é ocupado por muitas mulheres, e quis
quis ocupar e aprender um pouco, até para me tornar uma produtora melhor. Isso foi bem importante, tem sido bem importante para mim nesses 20 anos. Gosto de trabalhar com planejamento, sou uma conspiradora da cultura. Gosto de trabalhar com gestão de carreira e ajudar as pessoas a pensar a carreira delas. E gosto de trabalhar com um pouquinho de agenciamento, vendas, trabalhei um pouquinho com isso. Enfim, sou um pouco o canivete suíço da produção cultural, como muitos aqui, que sei que tem experiência aí já faz um tempo, já tem trabalhado, e tem visto que às vezes a gente precisa desenvolver algumas habilidades a mais para estar conseguindo realizar os nossos projetos. Essa aula eu vou falar um pouquinho, né? Porque é uma aula que é muito condensada em pouco espaço. Então eu acho que eu vou dar uma metralhada de informação para vocês e causar uns questionamentos para depois a gente conversar, tá? Para quem me conhece, sabe que eu gosto de instigar. Então, vou falar um pouquinho sobre as dimensões de um evento e de um projeto, sobre planejar e imaginar o fim do projeto, sobre caminhos para colocar a ideia no papel, sobre as habilidades de ser um produtor, vou mostrar um pouquinho os modelos de documentos que a gente usa para vocês terem uma ideia, mas depois eu vou criar um banco de modelos de planilha, checklist, enfim, eu quero que essa rede seja uma rede de troca, então fiquem à vontade depois para me mandar e-mail e trocar ideia. Vou falar sobre curadoria, como eu falei. Vou fazer um exercício final com vocês sobre projeto, enfim, né, sobre planejamento. E vou dividir com vocês 10 itens para nunca esquecer num planejamento de evento que eu escalonei como importante aqui. Vamos para a página 4. Quais os primeiros passos para planejar um evento, né? Sendo ele presencial ou online? Planejar é a arte de imaginar para organizar o pensamento antes de começar a fazer. Então, eu proponho para vocês um exercício da manhã, espero que vocês não durmam, mas fechem os olhos, né? Respirem profundamente e tentem imaginar um projeto que vocês gostariam de fazer num todo, o resultado final, né? Se é um show, como é esse palco, quantas pessoas tem, onde é o banheiro, enfim, tenta imaginar esse todo e começar a decupar ele. Agora pode abrir os olhos e pensar que decupar, né, é essa arte de separar os passos do planejamento. Então, eu separei aqui algumas imagens do Carnaval de Rua de São Paulo para vocês olharem. E tem aí uma visão aérea da Rua 23 de Maio, que eu trabalhei no Carnaval de Rua em 2018. E vocês podem ver aí 2 imagens. E aí na imagem seguinte tem um mapa, né? Que é um mapa que a gente desenhou com a visão aérea da 23 de Maio de saídas e entradas, né? Então, a gente imagina o todo, que é esse monte de gente, onde é o banheiro, quais são as vias para uma ambulância entrar, onde a polícia vai estar, onde a fiscalização vai estar, enfim, saídas, entradas de emergência. A gente pensa nisso, né, quando a gente decupa. Vamos para a página 6. A dimensão ideológica e filosófica do projeto. O que é isso? A dimensão ideológica. São as razões, motivações do projeto, né? Por quê e as causas. Então, eu proponho um exercício mental aqui para você justificar o porquê é importante fazer o projeto que você imaginou agora.
E aí, dando um exemplo, né, de um bate-papo aqui, eu criei uma justificativa para esse material depois ser de consulta para vocês, né, que é... Por que é importante fazer um evento sobre um assunto, né? Um exemplo. Eu quero mediar um debate sobre racismo porque acredito que na minha região acontecem muitos atos racistas e ninguém se manifesta. Porque causar reflexão dando a informação através de uma live falando sobre o assunto, com um advogado, profissionais, pode promover a mudança, as pessoas podem aprender a se colocar, denunciar, processar, né? Enfim, as informações, elas chegam do meio que as pessoas acham que ela tem que chegar, né? Essa é uma dimensão filosófica, né? É uma coisa que motiva a pessoa a fazer o evento. Eu quero fazer um festival de forró, porque o forró é uma cultura tradicional e eu acho que isso tem que ser valorizado. Enfim, é importante sempre pensar o porquê esse recorte, né? Por que o evento é legal, por que falar com tal pessoa é legal. E versus aí, né, a dimensão prática, a realidade do projeto, que é o plano material, né, os recursos físicos, financeiros e tecnológicos que você tem em mãos. Por exemplo, um espaço que você tem, que dá para fazer um evento, um artista que quer que você faça alguma coisa para você, já é uma realidade. O teu microfone, o teu celular é uma dimensão prática para a realização. Os contatos que você tem, enfim. E é bom você listar também as coisas que você precisa buscar, né, de físico para realizar, que muitas vezes passa pelo orçamento, mas aí a gente está falando agora no pouco recurso, né? O que você tem em mãos para fazer o que você quer. Então, fazer um exercício que é listar no papel o nome dos convidados que você gostaria de entrevistar, ou listar os equipamentos que você precisa, enfim, fazer listas é uma boa prática para uma pessoa que quer produzir alguma coisa, né? Então, essa escolha, né, esse exercício de escolha é sempre um exercício para o produtor de escolher, eu vou fazer uma live, qual que é a melhor plataforma? Enfim, são mais perguntas que eu trouxe do que respostas para vocês. Falando ainda sobre a dimensão do projeto, a ideia de começar pelo fim, né, de criar essa imagem, ela tem que identificar um resultado final, né, que satisfaz a todo mundo. Satisfaz a quem? Quem que eu tenho que satisfazer fazendo um evento, né? Primeiro, a comunidade que você está impactando, se você está fazendo um evento na rua, ou um foco, né, onde você está buscando encontrar. Aos artistas, né, você tem que planejar alguma coisa que acolha o artista, que o artista se sinta valorizado, fale bem, foi bem recebido, tenha os equipamentos, não tinha água no camarim, essas coisas, né? Então é importante você pensar nesse fim, sempre agradando a todos. Então você tem que agradar o público, né? Você tem que agradar os patrocinadores, os parceiros e a você, né, que está agora idealizando uma ideia. Então, começando ainda, né, por esse fim, qual que é a pergunta mais importante, né, aqui nesse slide? Qual que é a pergunta mais importante a ser respondida numa ideia de um projeto, né? Qual que é a pergunta mais importante? Para quem é esse evento? Para quem é esse evento? Como se comporta o seu público? O que as pessoas gostam? Né? Quais são os eventos que elas estão indo mais? Quais são os eventos que elas já estão frequentando? Que elas frequentariam, assistiriam, ou seja, fazer uma pergunta na internet, o que você gostaria de assistir? Essas demandas de busca e de pesquisa, né? O produtor, ele sempre tem que estar inquieto nesse sentido, né? E dentro desse planejamento dessas escolhas, né? Onde vai ser esse evento? Ele vai ser físico ou ele vai ser online? Se ele vai ser online, qual a plataforma vai ser? Você já escolheu?
Quais são as características? Quais são os riscos de cair a internet, por exemplo? Como é a acessibilidade? As pessoas têm acesso fácil, tem que baixar o aplicativo, não tem? Ou se é um espaço fechado, você escolheu ali uma praça para fazer um festival, tem ônibus para chegar perto, tem metrô, o Uber é muito caro, do metrô até o lugar se é um tanto distante, enfim, são muitas perguntas que a gente tem que sempre responder num evento. Se online, né? Qual essa plataforma, quais os riscos, quanto tempo de antecedência para planejar e divulgar esse projeto, né? Qual vai ser seu planejamento? O público vai ser limitado ou aberto, então se é uma live, eu vou vender 60 ingressos e vai ser só para 60 pessoas, então o valor vai ser X e metade eu vou doar, enfim. Esses planejamentos, eles são importantes até para pensar no plano de divulgação. Se é físico, onde vai ser esse evento, como eu falei, quais as características do espaço, quais os riscos do espaço, como é o acesso, né? As pessoas cadeirantes acessam com facilidade. Se tiver alguma emergência, como as pessoas saem do espaço. Então, as visitas técnicas são sempre muito importantes. Quem é o responsável pelo espaço, né? Esse tipo de informação, por exemplo, tem que estar sempre acessível. É privado ou público o seu evento, seu projeto, né? Ele é gratuito para as pessoas ou ele é um projeto petit comité, não há problema nenhum em fazer. Uma aula para 50 pessoas, como a gente está fazendo agora, para depois abrir, né? Mas, enfim, todo projeto exige escolhas, né? Então, eu estou trazendo essas perguntas para vocês, para ajudar vocês a trazer as respostas para os projetos que vocês desejam. Aqui na página, né, no próximo slide aqui, planejamentos e escolhas também. Qual que vai ser o conteúdo que você vai oferecer, né? O que vai ser oferecido para o público? Se ele, né, independente se for físico ou online, mas como é esse evento? Como ele acontece? Quanto tempo ele tem? Quando? Quais são os horários? Quais as atrações, né? Como você vai fazer esse planejamento de curadoria? Quais são os parceiros e as atividades paralelas que esse projeto pode desdobrar? Ele é gratuito ou ele é pago? Aí eu sugiro um exercício também mental para vocês, que é fazer uma lista passo a passo de como vai ser um roteiro de ações no dia do teu projeto. Eu vou fazer um sarau online com 3 pessoas. Primeiro vai ser fulano, segundo vai ser fulano, terceiro vai ser fulano, mas eu tenho que checar o contato com as pessoas 1 hora antes para ver se está todo mundo ligado, se o Instagram está funcionando, se está todo mundo carregado 100% de bateria, enfim. Listar as coisas, né? Faz essa lista passo a passo do que você teria que fazer no dia. Cabe até escrever, tomar banho, tomar café, trocar de roupa. Às vezes vale a pena transferir para o papel algumas preocupações, até para não ter insônia, não ficar ansioso. Enfim, eu sempre indico, e isso é uma coisa que eu faço, eu sou a pessoa do caderninho, eu gosto de anotar sempre e delegar a minha memória para o papel, tá? Então, sempre escreva, sempre tenha listas, nunca deixe uma ideia que você acha que é importante para realizar o seu projeto se perder. Então, é isso, né? Aí, fazendo uma revisão aí, de tudo isso, né? Tem esse pequeno organograma, né? Que fala um pouquinho do que é, né? Esse planejamento, né? E para onde ele se desdobra depois, né? Que acaba se desdobrando num projeto de divulgação, que tem uma preocupação com infraestrutura, que tem uma preocupação com o artístico, né? Que tem preocupação com partes. A gente particiona, né? Esse planejamento. É muita informação, né, gente? Tô metralhando um pouquinho de informação, mas é porque depois eu quero trocar ideia com vocês. Então é importante dar uma pilhada e
e pensar mesmo quais são os pedaços do planejamento de um projeto de vocês, né? Como vocês vão planejar e tem que ser pensado um cronograma, né? As pessoas têm que fazer as pazes com o calendário. Eu falo sempre isso. O produtor, ele é um pessimista. Ele pensa no que pode dar errado, então ele está sempre pensando plano A, plano B, plano C. Orçamentos, por exemplo, quando a gente pede, a gente sempre guarda os orçamentos que a gente não vai usar, porque se acontece alguma urgência, um gerador queima, por exemplo, primeiro que você nunca aluga só um gerador, mas se por um acaso o seu gerador de um evento pequeno que você crê que não vai queimar, queimou, você tem que ter o segundo orçamento na mão para ligar para o cara ali e às vezes pedir com urgência, né? Então, a gente nunca dispensa dados, a gente sempre está guardando esses dados para as próximas. Então, é uma revisão aqui, né, disso. Então, como pensar, né, idealizar o que você quer fazer e as coisas que você tem de recursos e o que você precisa procurar. A gente vai falar também depois sobre editais e financiamentos, que é como procurar o recurso. Mas pensando agora, né, é importante a gente sempre pensar no plano real, que é o que eu posso fazer com o pouco recurso que eu tenho, né? Nós que somos produtores independentes que estamos aqui, eu me enquadro porque eu sou uma produtora independente, nunca tive recurso, consegui fazer alguns projetos com edital e pouquíssimos, né? Muito através de venda. Então é importante a gente pensar na ideia e depois em como decupar essa ideia. É isso. Vamos falar um pouco sobre as qualidades de um produtor realizador e tentar se identificar, né? Identificar algumas coisas em si. Qualidade de um produtor. O produtor, ele sofre de um complexo que eu chamo de complexo da fada madrinha, que nada mais é do que o produtor, ele é aquela pessoa que quer realizar o projeto, vê uma obra e quer fazer com que ela chegue mais longe, né? Então, a gente vê, por exemplo, o nosso amigo tocando no bar, que ele tem composições autorais, e a gente fala, mano, vem cá, vou te ajudar a vender esse projeto. Ou a gente vê um amigo que é grafiteiro e percebe que tem um potencial de alcance maior, aí a gente troca uma ideia e fala, mano, vamos buscar fazer uma exposição do seu trabalho, ou vamos vender uma empena de um desenho seu e tentar fazer numa parede maior. Enfim, o produtor, ele sofre dessa vontade, desse desejo, desse ímpeto de realizar. E por que é o complexo de fada madrinha? Porque o complexo de fada madrinha, ele tem uma questão de, além de realizar, ele é detalhista, né? Então, ele pensa desde o sapatinho até a carruagem de abóbora. E até que horas que a carruagem de abóbora funciona, ou seja, até que horas dá para voltar para casa depois de um evento. O produtor, ele pensa em tudo que envolve a realização, como as pessoas vão chegar no lugar, quanto tempo elas vão ficar, o que mantém elas ali, o que é marcante para elas, enfim. O produtor, ele tem esse complexo de fada madrinha porque ele quer realizar e realizar em detalhes, né? Ele tem esse ímpeto de ajudar. Um produtor, ele tem que ter ótimas habilidades para resolver problemas e tomar decisões rápidas. Às vezes surge uma urgência e o produtor, ele tem que decidir rápido e resolver, né? Tem que ter flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas, com abordagens calmas durante o controle de crise. Tem que ter equilíbrio entre criatividade e praticidade para tomar decisões. Tem que ser diplomata, né? E ser muito educado
na hora de resolver as situações. Eu falo sempre que um bom produtor, ele nunca esquece das palavras mágicas. Por favor, muito obrigado, dá licença e me desculpe. Por quê? Porque às vezes no calor da emoção ele fala um pouco ríspido com alguém da monitoria, ou ele vê que alguém está em crise e não consegue resolver uma situação, então ele tem que decidir rápido e tomar providências, e ele tem que ter um senso de equipe muito forte, ou seja, ele não pode destemperar a equipe e desmotivar para realizar o projeto. Eu sempre falo que a gente corrige em particular e elogia em público, porque se a gente elogia em público, a gente está valorizando a pessoa ali, né? A pessoa está se sentindo reconhecida, e se a gente corrige em particular, a pessoa não se sente humilhada. A gente não precisa expor a pessoa. Às vezes, no calor de uma situação, a melhor coisa a se fazer, ao invés de apontar o erro, é resolver, e depois, na avaliação do projeto, na hora do relatório, você conversar com as pessoas e pontuar o que você acha que poderia ter melhorado, né? Isso é uma conduta de ética que eu gosto sempre de orientar as pessoas. Tem que ter habilidade para negociar com o fornecedor, ou seja, ele tem que fazer o fornecedor acreditar nele e negociar valores e tentar, da melhor forma, ter o que ele precisa do fornecedor e manter esse fornecedor fiel, se ele for um fornecedor legal. Ter habilidade para trabalhar com um tipo diferente de pessoas, exigindo respeito e promovendo estímulo, né? Tem que ter disposição para trabalhar em horário fora do padrão comercial. Isso é uma coisa, um alerta que eu falo, né? Que se você não tem disposição para trabalhar fora do horário padrão comercial, talvez produzir não seja o seu caminho, né? O produtor, ele tem que acordar às vezes antes de todo mundo para estar ali no horário da saída da van para uma turnê e garantir e mandar mensagem ali para o motorista e garantir que o motorista vai chegar na mesma hora que você precisa que chegue. Às vezes precisa sair mais cedo para justamente não pegar estrada. A montagem de um palco às vezes começa muito cedo, começa dias antes. Então é importante, né? A pessoa entender que é um mercado, é um setor que ele não trabalha com horário comercial, né? Padrão. É um fora do padrão. E tem que prever problemas, né? Tem que ser uma pessoa que tenha um pouquinho de pessimismo, ou seja, ela tem que pensar que pode dar errado os planos dela e já ter um plano B, um plano C, um plano D para suprir qualquer necessidade, né? O Tomás, a gente trabalha muito com análise de risco de projetos, que é pensar o que pode dar errado dentro de uma visita técnica para prever situações de emergência. Enfim, a segurança ela está muito envolvida nesse planejamento de erro, né? Então, a segurança ela no trabalho do produtor ele é previsto sempre. A gente está sempre se antecedendo. Eu coloquei aqui uns modelos de documento para vocês darem uma olhada. Tem um orçamento de venda de um pocket show que, se vocês notarem, tem aí um valor de comissionamento que é 10% em cima da venda, que é um padrão que as pessoas usam, pelo menos na música, né? Esse é um pocket show com um bate-papo de uma pessoa só, né? No caso do Castrup, é um solo, em que ele toca e fala. E isso é um modelo de orçamento simples. Na sequência, a gente tem a imagem de liberação de direitos de ECAD, né? Essa liberação, ela é uma liberação padrão, né? Todo músico, geralmente, ele é associado a uma associação de compositores. Existe a UBC, a Abramos, e geralmente a gente manda essa carta para liberar os direitos autorais da pessoa que está fazendo show. Então, no caso, esse documento é a Elo Ribeiro, e eram as composições dela que ela estava liberando. Então, ela fazia ali um relato
das músicas que ela ia tocar no show, e aí ela liberava o ECAD de recolher, porque era um dinheiro que ia se pagar para ela mesma, o show é dela, ela não precisa que seja cobrado do ECAD. Na sequência, a gente tem uma imagem de bordeiro da Simpla, que é um site que eu indico para as pessoas baixarem modelos de planilhas, modelos de checklist. A Simpla ela tem já uma história de disponibilizar esses modelos dela, né? Mas que dá para tirar a logomarca, dá para fazer as coisas e usar para ter um ponto de partida dentro de um projeto, para quem não tem experiência. Então, esse é um bordeirozinho simples, né? Com entrada e saída, e na lateral aí eu só fiz um recorte mesmo do que seriam as receitas de todo o projeto, como a pessoa poderia juntar essas receitas para depois pedir sua comissão ou repassar taxas. E na sequência tem a imagem da ordem do dia, né, do Festivarte 2018, que foi o festival que a gente fez com Criando Criadores e com os alunos. E aí vocês vão ver mais ou menos aí uma organização de passo a passo de como foi a montagem do palco e como foi o dia. Não tá aí o restante dessa planilha, depois a gente pode compartilhar com vocês, que é a desmontagem, né, do palco, ou seja, a desprodução. O produtor ele sempre se preocupa com a pré-produção, com a produção e a desprodução, que dependendo do projeto, às vezes a desprodução é mandar e-mail agradecendo, entregar coisas que foram emprestadas, né? Cada projeto tem uma peculiaridade em se desproduzir. Nessa página tem o link do Drive quando vocês receberem o PDF. É o Drive que vocês vão entrar, esse banco de dados que eu estou disponibilizando para vocês com alguns modelos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre curadoria, né? O que é curadoria? É um termo que as pessoas escutam muito e não tem muito conhecimento. A curadoria, ela tá dentro da arte, através das artes plásticas, né? É um termo que vem, né, por definição, como cuidar, curar, com a função de conservar, preservar as obras de arte, né? E surgiu em meados do século XX e adquiriu, nesse breve período de existência, uma significativa, uma relevância, uma presença para a concepção das exposições e hoje para a concepção de projetos e line-ups, né? O termo curadoria está dentro das secretarias municipais de cultura para contratações, e eu queria falar um pouquinho sobre as habilidades do curador, para vocês entenderem, vai que a gente tem alguns curadores aí no futuro. O termo, né, curador, ele traz quase uma coisa de cura, né, que não é curandeiro, mas é interessante, curioso, né? O curador, ele tem que ser uma pessoa curiosa, ele tem que ter imaginação, ele tem que ser aberto ao mundo, ele tem que ser flexível, ele tem que ter um olhar singular para os recortes que ele vai fazer, ele tem que ser sensível, ele tem que apurar o olhar com o tempo, ele tem que saber ver, ouvir, ter algo a dizer, ele tem que se dedicar a investigar, ele tem que ter um senso de responsabilidade, inclusive social, para esse recorte, tem que estudar, né? Ele tem que ser consistente na formação dele, ele tem que ser frequente na pesquisa de arte, ou seja, ele tem que buscar entrar em contato com outras obras de arte, ir em shows, ir em bibliotecas, entender o que está acontecendo no momento dele, né? Porque ele pode estar fazendo um recorte histórico dentro de uma curadoria. E a curadoria hoje, ela desempenha um papel importante, né, na produção e na gestão cultural. Porque ela proporciona diversidade cultural, ela proporciona uma relação entre o público e o privado diferente, né? Se uma pessoa contrata a mim, por exemplo, para fazer uma curadoria, ela está delegando para mim um olhar de recorte artístico. Então, ela está privatizando um gosto. Então, existe esse olhar
dúbio, né? E em como a curadoria pode ser utilizada. Eu acredito na curadoria como um veículo de distribuição dos bens culturais, como um elemento fundamental da distribuição mais equitativa da qualidade de vida. Por quê? Porque é um curador que faz recortes diversos, ele inclui, né? Ele está fazendo uma curadoria inclusiva e proporcionando qualidade de vida para os produtores de produtos, ou seja, para os artistas, para os produtores de conteúdo, porque ele está capilarizando os recursos, né? Ele está fazendo chegar aonde geralmente não chega. E um produtor que começa a criar os seus projetos, ele é um curador, né? Ele está em processo, mas ele é um curador. E esse olhar de curadoria ele vai ganhando com o tempo, né? Se ele tem o desejo de continuar criando projetos, ele vai continuar investigando e tentando criar estratégias para que esses projetos contemplem olhares diversos e interesses diversos. Eu separei aqui para vocês uma listinha minha de 10 itens para não esquecer num planejamento de evento, né? Que é alguns itens que eu acho importante. Um é você ter objetivos e metas, né? Você saber aonde você quer chegar com o seu projeto e quais são as metas até mensuráveis, né? Quanto de público que ele imagina, quanto de like que o artista vai ganhar com essa promoção, por exemplo, né? Ele precisa ter meta, porque a meta ela soma na hora de você fazer a avaliação no final. Cuidar bem dos fornecedores e colaboradores, tratar bem as pessoas e manter essa relação cordial, mandar e-mail agradecendo depois que o evento acabar, mandar e-mail e ligar e mandar mensagem para a sua equipe agradecendo todos os problemas que foram resolvidos, né? Ter essa energia de motivação. Eu sempre falo para apostar na tecnologia, ou seja, investir em conhecer aplicativos que podem ajudar o seu trabalho, né? Existem aplicativos de organização de tarefas, existe aplicativo hoje na internet de cadastramento de cliente para fazer vendas e ir registrando histórico. Mas sempre bom ter um caderninho onde você anote as coisas que você não precise do celular nem do computador, porque a gente não pode esquecer que a tecnologia também falha. Então é sempre importante pensar no backup que não precise de bateria de tomada, né? Eu sou a moça dos caderninhos, até por ser poeta, tá sempre anotando ideias, mas eu anoto também todas as minhas listinhas de produção, né? Uma dica é o bom produtor, ele gosta de listas, né? Monte bem o seu cronograma, ou seja, escolha a sua data e planeje com antecedência toda a sua divulgação, todo seu passo a passo de contratações, seu passo a passo de levantamento de custos. Calcule e respeite seu orçamento. Às vezes a gente calcula, às vezes a gente quer gastar mais do que a gente tem, às vezes a gente fica contando com a bilheteria, achando que vai pagar alguma coisa que a gente queria investir, um projetor. Às vezes vale mais a pena pedir emprestado e depois ajudar a pessoa a dar uma grana por ajuda de custo do que você se comprometer a pagar um aluguel ou investir num patrocínio na internet sem ter muita perspectiva de retorno. É preciso ser realista, né? Aposte num bom local, né, para você escolher a fazer o seu evento, ou uma boa plataforma se você for fazer online. Pesquise qual é a melhor plataforma para o melhor motivo, né, do que você está fazendo na internet, num evento na internet. Divulgue bem o seu evento, e como disse, com antecedência, né? Seja amigo do seu cronograma, faça as pazes com o calendário, sempre. Utilize ele ao seu favor. Não deixe nada para a última hora. A antecedência ela é importante em todos os lugares.
gere valor para o seu patrocinador e expositor, ou seja, gere conteúdos legais, se preocupe, né, em editar vídeos onde tem a logomarca de todo mundo, agradecimento para todo mundo, porque isso vai retornar para você, o patrocinador vai repostar o seu vídeo, o artista também, porque ele gostou da foto que saiu na divulgação, enfim. É toda uma grande dança que tem que ser orquestrada, né? Então, gerar o valor para isso, para os projetos através da internet, ele traz retorno quando você quer fazer o evento de novo. Faça avaliações, aplique questionários, use os seus resultados para fazer os próximos eventos sempre, né? Isso são os meus lembretinhos, né? Esse material vai para vocês, então eu deixei essa listinha. E deixo aqui anotadinho nessa última página o que é um projeto, né? Um projeto, ele tem uma apresentação, uma justificativa, objetivos claros, uma ficha técnica das pessoas que já estão envolvidas no projeto, anexos de imagens, clippings, coisas que a gente quer mostrar, o orçamento, o cronograma, tá nesse projeto sempre. Então eu apresento para vocês a minha ideia de um exercício final, né? Que é para vocês desenharem a ideia de vocês e buscar uma referência de algum evento, algum projeto que seja parecido com o que você gostaria de fazer. Então, é um projeto de buscar uma referência irmã para a sua ideia. Por que isso? Porque isso ajuda a gente a vislumbrar o que a gente quer e o que a gente pode mudar. Obviamente, os projetos inovadores são sempre interessantes, mas a gente tem que entender e estudar um pouquinho de história e perceber, olhar para trás e quem já fez antes, né? Não precisa inventar a roda. De entender quais projetos são interessantes e que são parecidos, que você pode usar como base para usar, para copiar um modelo de divulgação, para buscar um modelo de carta, um modelo de e-mail de como foi acordado as coisas, né? Então é isso, essa é a tarefinha para vocês, para a gente depois conversar. Daqui a pouquinho a gente vai estar online aí trocando ideia pelo Zoom. Isso é realmente uma reunião, uma aula condensada, né, do que eu gostaria de falar para vocês. Ao longo do tempo, dentro dos grupos, a gente vai estar disponibilizando alguns conteúdos. E eu fico à disposição e eu peço que vocês fiquem à vontade para me procurar e trocar ideia. Eu espero realmente que mesmo pela internet a gente consiga construir uma amizade e uma colaboração mútua, porque eu sempre ganho colegas de trabalho depois desses cursos, mais do que ex-alunos, né? Então é um prazer conhecer todos vocês, uma honra poder estar aqui de novo. Construindo aí a liga dessas aulas. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de sugestão e pergunta. E é isso, tá aí no finalzinho o meu e-mail para vocês me mandarem e-mail quando quiserem. Depois me adicionem aí nas redes e espero que a gente possa estar sempre em contato aí trocando informação. Tá bom? Um abração e bora lá trocar ideia.